Espírito Santo, estamos aqui essa noite, Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz. As pessoas saíram de suas casas com tanta agenda que aconteceu essa semana. Dá uma série do Netflix que cada um viveu aqui essa semana. Foram tantas coisas e, no entanto, o Senhor guardou as nossas vidas a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, a cada dia desta semana. E hoje nós estamos aqui porque o Senhor permitiu. Foi porque o Senhor permitiu que nós estamos aqui essa noite. E eu queria te pedir, pela Tua infinita misericórdia, não é porque nós somos, não é por quem somos, mas por quem o Senhor é. Eu te peço, revela-te a nós através da Tua palavra, no nome poderoso de Jesus. Todo o povo de Deus disse: queridos, eu estava essa semana, um dia eu fui com a camisa branca, aquela que a Aline vendeu, que tem um leão, né, que muitos aqui da igreja tem. No outro dia eu fui com a preta, que tem um leão. A recepcionista lá da Smart Fit, Jardim Botânico, falou assim para mim: e esse leão aí? É um leão da tribo de Judá? Aí eu falei: é sempre sobre ele, nunca sobre mim. Uma camiseta, ela tem uma intenção, ou não. Tem gente que usa camisa de político, né? Eu tenho aprendido que nós precisamos ser intencionais. Quando eu uso uma camisa sobre Jesus, essa camisa ela fala alguma coisa. Se eu estiver sentado num boteco, bebendo com os colegas, falando sobre Jesus, ela fala alguma coisa? Não. Mas às vezes tu não está fazendo nada. Seja bem-vinda, Valquíria. Às vezes você não está dizendo nada, mas uma mensagem que ela passa. Por exemplo, hoje eu estou com essa camisa aqui. Na opinião de vocês, essa camisa passa uma mensagem, sim ou não? Estamos no mês das eleições e nós temos pedido a Deus, não por candidato, mas nós temos pedido ao Senhor pelo nosso país, pelo povo, pela nossa nação. Nós temos clamado a Deus pela nossa nação. A Bíblia fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, em outra versão, me buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Que pecado é esse, gente? Para que Deus sare a nossa terra, que pecado é esse que precisa ser perdoado? Antes de Deus sarar a terra, a Bíblia fala que Ele perdoará os nossos pecados. Se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face do Senhor e nos convertermos dos nossos maus caminhos, então Ele quem? O Senhor, Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Hoje eu estou sendo intencional ao vir com esta camisa. Nós hoje fomos fazer um passeio hoje ciclístico. Alguns irmãos da igreja, alguns outros irmãos de outras igrejas. Nós tivemos a oportunidade de ir até o Congresso Nacional, até a Esplanada, e ali teve uma motociata coordenada pela igreja evangélica. Tinha muitos pastores, teve o dia inteiro de louvor e adoração lá. Foi incrível, foi muito gostoso. E aí, na volta a gente parou no lago, tomamos um banho no lago, e até perguntei assim para a turma: quanto tempo faz que você não tem um dia como o de hoje? Com um domingo como o de hoje? Praticamente não gastamos nada, nos divertimos bastante, pegamos um sol, vitamina D,
nos cansamos, nos exercitamos, botamos cortisol para fora, estresse para fora, sorrimos, brincamos, nos divertimos, estamos cansados, porém revigorados. Nós precisamos nos tornar pessoas intencionais, igreja. Olhem para cá. Nós precisamos nos tornar intencionais naquilo que fazemos. Nós estamos no ano de 2022, exatamente no mês de outubro, onde nós estamos falando sobre confiança. Falar sobre confiança nos dias atuais é falar de fé. Falar sobre confiança nos dias onde as pessoas estão desesperançadas, procurando coisas para fazer, para preencher o vazio extremo que vocês acabaram de presenciar, passando aqui a porta. É um grande desafio falar sobre confiança. Eu acabei de ler o texto de Jacó, que viveu quantos anos? Quem lembra? 147 anos. Porém, os últimos anos da vida dele, ele viveu no Egito. Por que ele viveu no Egito? Aí é uma longa história. Eu estou pegando a história do final para a gente puxar para o começo. E o tema da mensagem de hoje é: tudo por causa da confiança. Você pode repetir comigo? Tudo por causa da confiança. Que confiança é essa, pastor? Se formos aqui falar sobre confiança, eu tenho certeza que muitos, ou talvez quase todos aqui presentes, vão ter histórias e testemunhos sobre confiança. Quantas vezes você confiou mais no teu marido do que em Deus? Quantas vezes você confiou mais na tua mãe do que em Deus? Quantas vezes você confiou mais em Deus do que no teu marido, o inverso, porque você sabia que ele não ia dar conta? Quantas vezes você não confiou? E aí eu pergunto, as crianças não estão aqui, vou perguntar para vocês, teens, adolescentes: quantas vezes vocês saíram para ir para a escola e não tinha fruta lá em cima da mesa na fruteira, não tinha o iogurte, não tinha as coisas que vocês gostam de comer, ou até mesmo carne, coisas principais da mistura, dentro da geladeira, e vocês saíram de casa, indo para a escola, sabendo que o pai e a mãe naquele dia ainda não tinham recebido? Quantos de vocês sabiam que quando fosse a hora do almoço, o pai ou a mãe ia dar um jeito e a comida ia estar na mesa? Quantos de vocês? Como é o nome disso? Confiança. Jacó, diz a Bíblia, que no fim da vida dele, ele pede para o filho assim: filho, está chegando a minha hora. E quando chegar a minha hora, eu não queria ser enterrado aqui não, aqui não é minha terra. Você poderia me levar de volta para me enterrar junto da minha família? Se José fosse uma pessoa desguarnecida, pobre, sem condições financeiras, sem provisão, talvez ele não conseguisse realizar aquele pedido do pai. Acontece que eu li capítulo 47, e aí eu vou voltar na história com vocês para explicar por que é que José conseguiu realizar o pedido do pai. Vamos voltar aqui na história. Quando José era moço, e ele tinha 17 anos de idade,
ele teve um sonho. Eu vou ler para vocês. Vamos para a Bíblia? Capítulo 10 capítulos antes, 37, verso 2, parte B. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, ou Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Jacó fez uma túnica. Não sei se alguém que já assistiu o desenho da história de José, mas no desenho, José usa uma túnica com sol desenhado, com os desenhos toda iluminada, sabe, bonita, chamava a atenção a túnica dele. E a Bíblia fala, no verso 4, vendo pois os seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Eles ficaram grosseiros, eles ficaram discutindo. Imagine os seus irmãos sendo grosseiros com você, os seus irmãos o tempo todo apontando o dedo na tua cara, a tua família que você tanto ama, o tempo todo batendo boca contigo, te tratando mal, discutindo com você. É o que aconteceu. Os irmãos de José passaram a tratá-lo mal, porque eles sentiam inveja de José, porque José era filho da velhice de seu pai. E quando o pai fica velho e ele tem um filho, ele já não tem o mesmo vigor de quando ele é jovem. Então ele já trata o filho como um avô tratando netos. Ele já não briga tanto, sabe? Ele já não é tão rígido. Ele quer dar amor porque ele quer aproveitar aquele filho, porque ele sabe que ele já não tem mais a mesma idade. E a Bíblia fala que José teve um sonho e o relatou no verso 5 aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Em outras palavras, você vai governar a gente, você que é o caçulinha, você vai mandar na gente, você que é o menor da turma, você acha que você que vai mandar em todo mundo aqui, rapaz? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Cortando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Que sonho é esse aí, rapaz, que você está tendo? Acaso viveremos, eu, tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus filhos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. O pai prestava atenção naquilo que estava acontecendo, que os irmãos de José tinham inveja dele. E o pai, prestando atenção naquilo, ele começou a preocupar-se, porque ele amava muito José. E ele começou a ficar preocupado com José, o que ia acontecer, porque aqueles irmãos podiam uma hora dar uma surra, bater em José, tratar mal, mais do que já estavam tratando. Então ele chama a atenção: o que você está falando aí, rapaz? Para de falar besteira. Você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos, a gente vai se inclinar para você? Porque o pai já estava temeroso pelo que poderia acontecer com José. Eu tenho quase certeza que quase todos aqui sabem bem a história de José. Quem não conhece a história de José? Tem alguém que não conhece? Vocês verem, é uma história bem conhecida. E o que tem a ver, pastor, essa história com confiança? Eu acho que alguns já estão ligando os pontos, né? José tem um sonho, José conta o sonho para os irmãos começam
a tratá-lo mal, começam a sentir inveja dele, começam a repreendê-lo e desfazer-se de tudo que ele fala na linguagem de hoje, tirando ele de tempo. É o que acontece. E a Bíblia discorre a história de José, que os irmãos dele, de tanta raiva que os irmãos começam a sentir, de tanto incômodo que eles têm de serem irmão de José, que eles olham um para os outros e falam assim: nós precisamos dar um fim nesse rapaz, precisamos fazer alguma coisa. E o que eles fazem? Todo mundo sabe, né? Eles pegam José, jogam José numa cisterna, pega a roupa dele, rasga, leva para o pai e fala: pai, José, foi atacado, morreu. O pai chora profundamente, a história se desenrola, os mercadores passam ali por perto, encontram José vivo dentro daquele poço, pegam José e levam ele e o vendem no Egito como escravo. É o que a história conta. Imaginem vocês, vamos trazer aqui para a nossa realidade, vamos transliterar essa história. Imaginem vocês, vou pegar aqui o Enzo como exemplo. O Enzo vai ali comprar um lanche na hora do intervalo do louvor e o Enzo não volta, e ele é o baixista da igreja. O tempo que vai passando, a Diana se preocupa: cadê o Enzo? Vai procurar o Enzo lá, não encontra o Enzo lá fora, rodeia aqui, vai perguntando, fala para o pai. O Alexandre, preocupado, bota alguém ali e fala: eu preciso ir atrás do meu filho. E vai atrás, vai atrás e vai atrás, e alguém chega falando: eu vi um carro parando, jogando seu filho no porta-mala e levando seu filho naquela direção. O pai vai, faz ocorrência policial, os noticiários, e esse filho some. Nós sentiríamos a falta, sim ou não? Nós sofreríamos, sim ou não? Nós choraríamos? Foi o que aconteceu com José. A vida do Alexandre e de Ana não seria mais a mesma. O Alexandre contou um dia desses que ele tem uma foto que ele estava até procurando, não sei se achou, que o Enzo cabia na mão dele, uma bolinha. E hoje está maior que o pai. A gente ama muito, gente. É só vocês que são pais, que são mães aqui, se colocarem no lugar. Se a Sara some, se algum de nós aqui some, se algum dos nossos filhos, se eu sumisse, Fabiana sumisse, e vocês não ouvissem mais falar, seria terrível, sim ou não, gente? Seria. A Bíblia fala que o tempo passa e José, ele vai para a casa de Potifar. E eu vou ler aqui rapidamente. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, no capítulo 39, comprou os ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Quem se lembra? José teve um sonho. Quem lembra? Vocês estão aí, gente? Vamos lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. José era o que, gente? José era o que? José era próspero. Prosperidade de Deus? Sim ou não? Vocês estão com vergonha ou com medo de falar? Prosperidade é de Deus? José era próspero, diz a palavra. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, ou seja, ele gostou de José, ele foi com a cara de José, ele sentiu empatia com José, ele falou: rapaz, gostei desse moço, esse moço é top, aonde ele põe a mão as coisas dão certo, tudo que ele pega para fazer prospera, ele é jeitoso, ele é organizado, as coisas funcionam, quem vem para perto dele as coisas começam a dar certo, quem anda com ele muda de vida, quem anda com ele muda a história. Que rapaz diferente é esse? Potifar gostou dele, e olha o que a Bíblia fala:
E ele o pôs por mordomo da sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. De novo, ele estava sendo mordomo da casa de Potifar, mas porque ele se tornou mordomo da casa de Potifar, Deus prosperou ainda mais a casa de Potifar. Onde José entrava, a bênção de Deus ia com ele. Aonde ele colocava a mão, as coisas davam certo. Aonde ele começava a trabalhar, florescia. Não só ele ganhava bem, como a empresa prosperava. Aonde ele entrava e falava de Deus, as pessoas eram convencidas pelas palavras de José. Aonde ele testemunhava, as coisas aconteciam e havia convencimento da parte dele para com as pessoas. Porque segundo a Bíblia, Deus era com José. Olha lá, Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, verso 6, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. O que a Bíblia está dizendo? Que José, além de ser um cara próspero, além de ser um cara que tudo que ele colocava a mão dava certo, ele ainda era bonito, ele ainda era formoso, de boa aparência. Não sei se alguns aqui lembram, houve uma época, há pouco tempo atrás, quando você entregava um currículo, chamava currículo vitae, não é isso? E você entregava um currículo no lugar, existiam empresas que elas exigiam que a pessoa fosse de boa aparência. Hoje tornou-se proibido, não pode mais ter isso num currículo, mas há pouco tempo atrás ainda existia isso. José, se ele chegasse em um lugar antes mesmo dele mostrar o currículo, só a boa aparência dele, as portas já se abriam para ele. Deus era com José. As coisas aconteciam por ele e por meio dele. Por quê? Porque Deus era com José. Vamos para frente? Aqui a Bíblia fala que Potifar não sabia de mais nada. Quanto que dava a conta da luz, a conta de água, quanto que eram as compras do mês, quanto que era o valor de pagar para os funcionários, ele não sabia de mais nada. É como se fosse o Misael que chama o Lohan para trabalhar com ele, e o Misael dá conta de tudo ali na MS. De repente, fala assim: Misael, quanto é que tem de cartão para pagar? Rapaz, sabe que eu não sei, pergunta para o Lohan. Essa parte eu descansei, está tudo na mão dele. Um dia desse o Lohan falou assim: não, rapaz, pode ir para casa, deixa que eu resolvo aqui. Isso é bacana. É o que acontecia. José chegava para Potifar e falava: não esquenta com nada não, chefe. Pode ir para casa, vai descansar, vai viajar, vai para a praia. Deixa que eu tomo conta de tudo. Mas para ele vivenciar isso, ele ganhou o coração de Potifar, porque Deus era com José. Vamos para frente. Verso 7, aconteceu que depois dessas coisas que a mulher de seu senhor, a esposa de Potifar, pôs os olhos em José, ele disse: deite-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando a ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que aí vocês já sabem o que acontece. Ela tenta tanto José e José resiste. Ele fala: não, não, não. Deletou o telefone dela, sabe? Apagou, bloqueou no Instagram. Ele disse: aqui não vou cair. Não vou cair porque o meu patrão, ele não dá conta de mais nada, tudo eu que resolvo para ele. A única coisa que ele falou para aqui que ele não me deu liberdade foi com a esposa dele. Eu vou pecar contra ele logo nisso? Uma pessoa que está confiando tanto em mim. Mais uma vez, Deus era com José. E por ele servir a Deus, ele foi provado, ao ponto de ser acusado pela mulher de Potifar.
de ter dado em cima dela, Potifar acredita e manda ele para a prisão. Sinistro, gente. Mesmo Deus sendo com José, José foi para a prisão. E aí eu queria que você refletisse agora sobre isso. Às vezes, você está lendo Bíblia, você está jejuando, você está orando, você está buscando a Deus, você está na presença do Pai, canta no louvor, vem aqui na frente, faz ofertório, prega, aceita convite na igreja dos outros, vai lá e prega, Deus te usa, mas Deus é com você, não é? É. Mesmo José tendo a bênção impetrada por Deus, Deus permite ele ir para a prisão. Para quê? Para mais uma vez o nome do Senhor ser glorificado. O que eu quero falar com isso? Que muitas vezes você está diante de uma luta tremenda na sua vida, você está passando uma dificuldade, servindo a Deus, dizimando, ofertando, entregando o seu melhor, cuidando daqui, dali, vindo para a casa do Pai, sendo jeitoso, sendo cuidadoso, ministrando louvor aqui na frente. No entanto, as ondas vem sobre você, e você fala, mas como assim, Senhor? Eu estou fazendo o meu melhor, estou entregando o meu melhor para o Senhor, e o Senhor me permite eu passar por uma vergonha dessa, uma luta dessa, eu estou sendo injustiçado aqui, o Senhor sabe que eu estou sendo fiel, que eu estou entregando o meu melhor, que eu estou dando o meu máximo, e no entanto, eu estou sendo injustiçado. Como assim, Deus? Quando Deus permite você passar por uma luta, ainda que você esteja andando com Deus, é porque Deus quer glorificar o nome dEle. Quantos estão entendendo a mensagem? Eu estou com vontade de chorar aqui, de a gente dobrar o joelho aqui, todo mundo, e começar a clamar a Deus. Igreja de Jesus, estamos num dias de lutas. Há muitos anos que eu não entregava um dízimo como eu entreguei esse mês. Foi o maior dízimo que eu entreguei na comunidade por amor, semana passada. No entanto, eu nunca precisei tanto de dinheiro como eu estou precisando nesse momento. Meu dinheiro já foi tudo. Sabe por quê? Porque quando Deus permite você passar por uma situação muito difícil, ainda que você esteja buscando andar certo, é porque o Senhor quer glorificar o nome dEle na tua vida. Abra os teus olhos, se liga com o mover de Deus, veja o que Deus está tentando fazer com você. Não é por aquilo que você tem, não é por aquilo que você faz, não é pela tua camisa nova, não é pelo teu jeito eloquente de falar, não é pela tua capacidade de cantar maravilhoso, é porque Deus quer fazer o nome dEle ser glorificado, e para o nome de Deus ser glorificado, Ele usa você e eu. Para o nome de Deus ser glorificado, Ele bota você numa prisão, Ele coloca você numa situação difícil, Ele bota você numa enfermidade. Eu não sei qual é o que está acontecendo, o que está passando na tua vida, mas se você está passando por uma luta e está dizendo, nem eu estou entendendo o que está acontecendo, eu estou obedecendo, eu me rendi, eu estou sendo humilde, eu baixei a cabeça, eu aceitei o propósito de Deus, e Deus me vem com uma surpresa dessa, e Deus olhando lá de cima, Ele fala, o gigante é maior do que o anterior, porque a sua vitória tem que ser maior do que a vitória anterior. Antes, tu não tinha máquina de lavar, aí Deus te deu. Aí essa semana, o ladrão entra lá, quebra sua casa, leva coisas e tal, e você fica pensando, meu Deus, eu estou aqui, uma mulher com 3 filhos dentro de casa, preciso de segurança, minha casa não tem alarme, um lugar meio ermo. Onde está o meu milagre, Senhor? Eu estou te servindo. Onde está o nosso milagre? Quem acordou hoje, abriu os olhos, estava enxergando? Quem acordou hoje e conseguiu se levantar da cama e ir tomar café, escovar os dentes? Quem conseguiu? Você pode ficar de pé? Você pode olhar para os seus pés, por favor? Você pode olhar para os seus pés aí, mexer os pés assim, ó.
Pode mexer os pés, por favor? Tem alguém que não conseguiu mexer os pés? Só o Lohan que está quebrado. Rodou 40 quilômetros hoje. O mais forte é o que está mais cansado. Pode se sentar. Obrigado. Igreja do Senhor. José andava com Deus, tinha o favor de Deus. No entanto, ele era amado pelo pai dele, ele tinha o bom e do melhor do pai dele, é vendido como escravo. Deus leva ele para outro lugar, ele prospera, vira mordomo, vai para a prisão de novo. Ele deve pensar assim: Deus gosta de me levar para a montanha russa, né? Aqui está raso, aqui está fundo, aqui está raso, aqui está fundo. Estou prosperando, estou vencendo, de repente vou eu de volta para a prisão, vou para o buraco de novo. Como assim, Senhor? Eu estou andando contigo, lendo a tua palavra. Dobro meu joelho 3 da manhã. Vou para o monte orar. Por que eu tenho que passar por isso? Porque a vitória que o Senhor tem para você, ela precisa ser maior do que a última que você subiu no altar do Senhor para contar na igreja que você foi um dia e contou um milagre. Quantos aqui tem mais de 6 meses que não sobe no altar para contar um testemunho? Quantos? Levanta a mão que eu quero ver. Levanta a mão, levanta o braço, a mão não, o braço, estica o braço. Eu queria que tivesse uma câmera daqui filmando vocês. Mais de 6 meses sem contar um testemunho de vitória. Tá bom para vocês assim? Se tá mais de 6 meses sem contar a vitória, é porque a luta deve estar ferrenha, né? Mas Deus, Ele está falando para você que essa prova que você está passando, ela está durando, está demorando, porque o teu testemunho tem que ser maior, para você dar valor, para você saber que o nome dele está sendo glorificado na tua vida. Vamos seguir em frente aqui. José vai para a prisão. Lá na prisão, Deus era com José, gente, sim ou não? Deus era com José. Não é porque ele está na prisão que Deus abandonou ele. O que começa a acontecer? Ele começa a interpretar o sonho dos presos, gente. Começa a interpretar o sonho de um. Rapaz, tinha um sonho assim assado. É mesmo, é? Aí ele está lá de longe escutando o outro. Eu não sei o que quer dizer isso aí não. O outro, eu também não sei o que quer dizer não. O outro fala: rapaz, tu sabe o que significa? Não sei não, rapaz, eu li um livro aí sobre sonhos, mas esse teu aí é diferente. Sei não, viu? E ele falando lá de trás. Ele está lá assim, ó, meio deitado assim lá. Ele está bem assim, ó. Ai, tô quebrado também. Aí José está bem assim, né? Lendo a Bíblia aqui, né? Aí ele... Eu sei interpretações, viu, gente? Eu consigo interpretações. Aí o pessoal: quem é tu, rapaz? José. Quem é tu, José? Nunca ouvi falar de você. Deus é comigo. E Deus me deu o dom de interpretações. E que foi? Então quero ver se tu sabe aqui. Conta o sonho aí. E conta o sonho, ele interpreta. Aí o outro conta o sonho, ele interpreta. O outro conta o sonho, ele interpreta. O outro conta o sonho, ele interpreta. Quando você começa a ser usado por Deus, você começa a acreditar que realmente você tem um chamado na sua vida. E aí, se você dá lugar, Deus começa a te usar para interpretar sonho daqui, para fazer milagre dali, para pôr a mão no outro e curar, para abrir a voz para cantar louvor aqui e a pessoa ser curada ali do outro lado, para começar a contar testemunho, e o teu testemunho edificar o irmão que está passando o mesmo problema que você, e você começa a ter vitória, porque as pessoas estão vendo que existe algo diferente. Da mesma forma que Deus era com José, Deus está falando para você hoje: eu sou contigo, meu filho. Eu tenho algo a teu respeito e eu quero te usar. Porque se você ficar com o teu dom enterrado, tem dom, tem talento, mas fica guardando: não, hoje eu não estou afim de usar meu dom não. Não, hoje eu estou meio cansado. Foi calor demais hoje, acho que eu vou guardar meu dom para amanhã. E tu vai andando aqui para casa, tropeça, bate a cabeça na pedra e morre. Amanhã está lá fazendo teu enterro. E o pior, que a gente não está enterrando você, está enterrando talento, um dom sobrenatural que Deus te deu e tu ficou guardando, sabe Deus para quê? Chocando o dom. José, ele começou a interpretar sonho daqui, foi dali. Os presos começaram a contar um para o outro. Vê o povo da cela do lado: fala o meu aí, rapaz. Vê o povo da cela do outro, daqui a pouco estava fazendo fila na cela de José para ele interpretar o sonho do povo. Mais uma vez, Deus era com José. Onde José ia, Deus usava ele.
Nem que fosse no meio da aprovação. Talvez você está no meio da aprovação, só vai deixar Deus te usar quando tu estiver na vitória, contando bênção. Começa a deixar Deus usar você no meio da aprovação, que você vai ver o que Deus vai fazer. E o que tem a ver isso tudo com confiança? Porque quando José começou a história dele com 17 anos, ele teve um sonho. E porque ele teve um sonho, ele colocou a confiança dele em quem, gente? Em Deus. A confiança de José estava em Deus. E onde José ia, Deus era com José. Aonde José botava o pé dele, as portas se abriam. Aonde José abria um negócio e prosperava. Aonde José fazia uma prova, ele passava. Aonde José chegava para conversar com as pessoas, eu quero caminhar contigo. Aonde ele chegava para falar de Jesus, como é que é isso aí, o que eu tenho que fazer? Aceita Jesus como Senhor e Salvador, ajoelha aí agora. A pessoa ajoelhava chorando, levantava a mão para o céu, se arrependia dos pecados, falava, eu quero andar com Deus. Quando foi a última vez que você orou com alguém, a pessoa de joelhos aceitou Jesus? Isso serve até para mim. Eu já tive pessoas que ajoelharam aqui, chorando aqui dentro, aceitaram Jesus. Já tive ali na barbearia, gente que ajoelhou chorando, aceitando Jesus. Já tive gente do outro lado ali do cascalho, que aceitou Jesus. Já fui em casa de pessoas aqui, que eu não sei nem o nome. Teve um dia, estava lá na garagem, entrou um cara com uns papelotes de cocaína no bolso. Quem se lembra disso? E oramos por ele lá, ele orou lá, fomos deixar o cara em casa. Aí a esposa dele falou assim, muito obrigado, não sabia onde estava o meu marido, estava preocupada. Ele aceitou Jesus, lembra, Lohan, disso? Aceitou Jesus chorando lá, me entregou a droga, sabe? Falou que queria Deus. Deus é com você, Deus quer usar você, seja na dificuldade, seja no meio da bonança, seja no meio da luta, ou seja no meio da vitória. Deus quer usar você. E o elemento chave que faz com que Deus te use, Ele quer que você aprenda a confiar. Confiar em Deus quando a conta está cheia é top, tranquilo. Confiar em Deus. Hoje nós fomos lá para a Esplanada, e os meus amigos que foram comigo, tenho certeza que eles não acreditaram que eu ia dar conta. Mais velho, né? A bicicletinha humilde, perto da deles. Mal sabe eles que dentro desse velho aqui tem fogo do Espírito Santo. Nós fomos, voltamos. O Fortão está lá, ó, cansado. Eu estou aqui de pé, ó. Deus é com você, querido. Deus é com você. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar, Deus é com você. Fala para ela assim, Deus quer te usar. Mesmo na luta, Deus quer te usar. Fala para ela. Fala para sua esposa, fala para o seu marido aí, Maristela. Fala para ele. E aí José interpreta o sonho do povo. Onde é que chega essa história? Ouvido de Potifar. Rapaz, não, que eu prendi o cara lá e tudo. Quando Deus quer honrar você, Ele traz de volta para o meio da frente daqueles que te oprimiram e mostra para as pessoas. Quando tem alguém que te oprime, não ora para ela morrer não, não ora para a pessoa se lascar não, ora para Deus dar vida para essa pessoa, dar saúde para ela. Meu Deus, faz essa pessoa ficar de pé, porque ela precisa ver quando eu tiver a minha vitória. Eu fui injustiçado, mas quando o Senhor for me honrar, eu preciso que essa pessoa esteja na primeira fileira, porque ela precisa ver o Deus que eu sirvo é um Deus verdadeiro. Você pode dizer amém? Ele interpreta o sonho do homem. E de novo, onde ele põe a mão dava certo. O que Deus faz com ele? Ele era primeiro copeiro, né? Mordomo. Interpreta o sonho do copeiro. O copeiro chega pro Bolsonaro lá, conta a história. Chama o homem aí. Rapaz, eu tive um sonho assim, ó. 7 vacas magras, 7 vacas gordas, contou ele. O que mais? Teve mais sonho aí? Não, só foi isso. É assim, assim, assim. Vai ter 7 anos de miséria, vai ter 7 anos de bonança. Nós precisamos então estocar. Rapaz, como é que esse homem sabe esse tanto de coisa? Quem ensinou essas coisas para o homem? Mais uma revelação. Quando Deus dá um dom para você, as pessoas ficam perguntando, como é que esse cara consegue fazer isso? Como é que em 5 anos ele deu conta de fazer tudo que fez? Tem gente que tem 20, 30 anos e não consegue.
Porque quando Deus é com você e quando Deus te dá um dom, Ele faz as coisas fluírem muito mais fáceis na tua mão. Quando é seu, você até faz e até se destaca. Mas quando é Deus que coloca o dom na sua vida, as coisas acontecem numa velocidade extraordinária. E as coisas começam a fluir, começam a acontecer. Quando a luta está travada, não sei se vocês estão percebendo, tem mais cadeiras vazias atualmente na nossa igreja do que um tempo atrás. Há uns que vão falar assim: eu não vou sair dessa igreja. Teve gente que saiu. Sai, amigo. Ó, troféu joinha para você que quer sair. Pode sair. Sabe por quê? Porque quando Deus ouviu, quando você começar a escutar a trombeta de Deus, o que Deus está fazendo? Fala: rapaz, aquela igreja que eu estava lá, que só tinha aquele tanto de gente, o povo está ficando assistindo o culto do lado de fora, no meio da chuva, no sol quente, o povo está entrando de um jeito, está saindo curado, quem está lá dentro está prosperando, quem andava com José prosperava, onde José entrava, as coisas davam certo, as pessoas fluíam, prosperavam, Deus mudava a sorte delas, curava as pessoas. Quem estiver andando dentro do propósito de Deus, a história dessas vidas vão mudar. Ah, pastor, mas eu estou na prova na minha empresa. Ah, mas eu estou na prova lá com o meu patrão. Eu estou na prova com a minha esposa. Estou na prova com o meu marido, com meus filhos. Desiste. Desiste. Se Deus falou que é com você, por que tu vai desistir? Imagine se José, no meio da prisão, falar: não quero saber de mais nada, não vou interpretar sonho de ninguém, Deus só me bota em barco furado. Toda vez que eu começo as coisas a fluir para a minha vida, vem uma prova maior. E o pior é que Deus ainda me usa no meio dessa prova. Imagine se José tivesse desistido, tivesse desviado do evangelho, começado a falar mal do pastor, falar mal da igreja, falar mal dos irmãos, parar de ajudar, parar de se unir. Gente, o irmão vai falar assim: vamos fazer uma galinhada aqui. Rapaz, foi quase que teve que torcer o pano para alguém dar 5 contos, 10 contos. Gente, nós somos uma família, a igreja. A gente precisa acordar para isso. A gente tem que brigar. Não, deixa que eu dou uma parte maior. Sabe por quê? A mesma mão que está aberta para dar, está aberta para receber. Quando José se deixava ser usado por Deus, as bênçãos de Deus proliferavam na vida dele. Teve gente que deu, foi oferta 2 vezes para a galinhada. Hoje a gente vai desfrutar todo mundo aqui. É bênção para nós. Nós precisamos nos unir. Uma casa dividida não subsiste. O povo de Deus tem que se unir, galera. Nós precisamos nos organizar em Cristo. Eu chamei os adolescentes aqui. Domingo que vem vocês vão ter uma surpresa. Está na hora nós começarmos a surpreender as pessoas. José, aquele jeitinho dele, sucinto, na dele, Deus levantava ele dentro da prisão, dentro do poço, no meio da guerra, da confusão. O que Deus faz? Transforma José em governador. Agora ele é o governante. Acima dele só tem um faraó. E aí a Bíblia fala que José prosperou tanto, sendo governante, que ele fala: nós vamos estocar comida, vai vir, e quando chegar o tempo, nós vamos comida para o povo, todo o povo. A gente fala no gogó. Queridos, Deus abençoou tanto José e aquele povo, porque José estava lá. Deus quer abençoar as pessoas que estão ao seu volta, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, a sua família, os teus funcionários, o teu patrão. Deus quer mudar a vida das pessoas, dos teus clientes. Deus quer não somente fazer você ganhar dinheiro, Ele quer abençoar a vida das pessoas. Quando os teus clientes começarem a aceitar Jesus por sua causa e começar a vir congregar, não, eu quero congregar onde tu congrega, eu quero estar onde você está. Os teus clientes que fazem trabalho com você falam: onde que é mesmo que tu prega? Onde que é que tu congrega? Eu quero ir com você porque tem algo diferente na tua vida. Onde é? Não, não vai não, é longe. A minha igreja é longe, lá onde eu moro. Não, eu quero estar onde você está. A Fabiana, gente, congregou 10 anos lá no Gama. Com tanta igreja aqui em São Sebastião, por que ela ia para o Gama? Porque alguém um dia inspirou a vida dela e ela foi parar lá no Gama. Ela não foi porque ela assistiu no YouTube. Alguém inspirou a vida dela, eu não sei nem quem foi, mas ela foi parar lá.
Quem você está inspirando ao ponto da pessoa falar: aonde você estiver eu quero estar contigo? Quem é que você está inspirando? Porque José, onde ele ia, o povo queria estar com ele. Porque as pessoas viam que tudo que ele fazia dava certo. As pessoas viam que andar com ele dava bom para todo mundo. Beneficiava todo mundo. Aonde ele estudava, todo mundo que sentava em volta dele tirava nota boa. Todo mundo que sentava perto dele aprendia matéria. A presença dele trazia inteligência para as pessoas. Os colegas de escola queriam andar com Jesus porque ele andava com Jesus. Ele fazia a diferença. E aí é para a gente pensar: eu estou fazendo diferença onde eu estou inserido na sociedade, ou estou sendo um mero coadjuvante? Onde eu ponho a minha mão, as coisas dão certo, as pessoas à minha volta... Você acha que dar certo é só ganhar dinheiro? As pessoas são curadas onde você está inserido? As pessoas se convertem a Jesus onde você trabalha? As pessoas pedem oração para você pôr a mão na cabeça delas e falar: ora aqui por mim porque eu não estou aguentando de dor, está uma dor aqui, tu vai lá e põe a mão e ora, a pessoa é curada na hora? Vai ficar daqui até o fim da tua vida indo para o culto, se não for aqui ou em outra igreja, sendo um mero esquentador de banco? Quando é que você vai ser como José? Porque Deus falou para você que Ele é contigo. Ele falou para você que Ele quer te usar. Ele falou para você que tem bênção para você, que quer usar as tuas mãos, que você tem dons. E tu vai ficar usando só a tua inteligência, a tua capacidade intelectual, ou a tua habilidade de mexer lá com as coisas que você mexe? Ou você vai começar a ser instrumento de Deus onde você está inserido na sociedade? José teve um sonho. E ele, quando fala para os irmãos o odiaram, ao ponto de jogá-lo num buraco e falar para o pai que ele morreu. Os anos se passaram. O Alexandre superou o sumiço do Enzo. A Diana superou o sumiço do Enzo. 10 anos se passaram. Um belo dia, nós estamos na igreja, que já tem 4.000 pessoas reunidas. O altar todo lindo. O povo tudo prosperou. As crianças tudo com profissão top, honrando os pais, sendo, levando presente para o pai, presente para a mãe. Todo mundo mudou a história aqui, todo mundo vencendo. Um belo dia, 6h15 da tarde, os ministros de louvor estão aqui, de mãos dadas, na igreja grande, né? Organizada, estruturada, todo mundo cheio de Bíblia no coração, ungido, usando os dons, os talentos que Deus deu. E aí, os ministros de louvor aqui, de repente, alguém solta as mãos de quem está na roda e segura. Quando as pessoas abrem o olho, que olham, é o Enzo. Ele chega na igreja com um carro de luxo, cheio do Espírito Santo, ungido, fala: eu posso orar hoje, gente? A mãe já está deitada no chão, chorando. O pai não se aguenta, que vê que o filho está vivo. Ele fala: hoje eu quero participar do louvor. Baixista, você pode me deixar ministrar aqui hoje? Aí ele fala: gente, eu fui sequestrado e fui levado para outro país, mas lá o Espírito Santo me usou onde eu estava e eu prosperei. Lá eu gravei muitos discos. Lá eu me tornei um engenheiro famoso. Lá eu ganhei muito dinheiro. Mas eu nunca me esqueci que Deus era comigo. E hoje eu quero tocar aqui com vocês e declarar que Jesus Cristo, Ele é comigo, e onde eu vou, a presença dEle vai comigo. Vocês querem ver o povo ser curado hoje no meio do culto, pessoal? Sim, queremos. E quando acontece o período de louvor, ele tocando um contrabaixo, pessoas começam a cair, sendo batizadas do Espírito Santo. Deus começa a usar, a boca dele, e ele para, e você começa a profetizar para a igreja, e o pai dessa altura já quer arrancar o telhado, cheio do poder de Deus. E naquele dia existe uma festa. Foi o que aconteceu com José. A profecia, o sonho de José se cumpre. Veio a escassez, os irmãos dele vão ao Egito, atrás de comida. Lá tem muita comida para o povo, todo mundo todo. E lá ele reconhece os irmãos não o reconhecem mais. José ficou adulto, forte, poderoso. E ali ele cuida dos irmãos, os irmãos voltam,
Depois vem, ele segura o irmão caçula. Você vai ficar aqui. Bota uma armadilha lá, bota um copo do rei dentro do saco de comida deles lá. Fala assim: vocês estão me roubando, rapaz? Eu estou aqui ajudando vocês estão me roubando? Não, a gente não fez isso não. Fez, olha aqui, ó. Vai lá agora e busca o pai de vocês. E fala para eles que o irmão caçula vai ficar. Quando eles chegam para contar para o pai que o irmão caçula está lá preso no Egito, o pai fala: não aguento não, eu vou morrer. Porque o meu filho um dia foi morto e agora outro filho eu não tenho estrutura para isso. E o pai vai junto para buscar o filho. E quando eles chegam lá, que estão buscando, e o pai pede para devolver o filho dele, José tira aquela roupa do Egito, né? E tira aquele pano que coloca na cabeça no seu nome e fala: pai, o senhor não está me conhecendo não? E ele fala: meu filho, você está vivo, eu posso morrer. Eu achei que você tinha morrido. Eu estou vivo, pai. E ali ele abraça o pai e chora. Eles choram juntos, os irmãos quebrantados: perdoa a gente, eu perdoo vocês, meus irmãos, eu perdoo vocês, nós somos uma família. E ali toda a história deles muda. José, de escravo a governador, ele passa agora a ser aquele que sustenta toda a sua família. Com isso, o pai chega na velhice e fala: meu filho, não me deixa morrer aqui no Egito não, me enterra junto com a minha família e me leva de volta. Fala: claro, pai, porque um dia Deus falou com ele e ele confiou em Deus. Eu quero te perguntar nessa noite. Eu sei que Deus já falou com você algumas vezes. Por que é que você não firma com Deus, hein? Por que é que você não se envolve no chamado que Deus te deu, no ministério que Deus quer te confiar? Por que é que a tua vida não muda, sendo que Deus é contigo? Ele falou para você que Ele é contigo. O mês de outubro é o mês da confiança. Deus só quer que você volte a confiar nele. Ele tem uma promessa para a sua vida. Ele só quer que você volte a confiar nele. Não se vende não. Não se venda. Tá difícil, tá duro. Tá duro. 2022 está sendo um dos anos mais desafiadores para mim em toda a minha vida. Mas eu tenho uma promessa. E eu vou continuar confiando. Meu negócio está quase falindo, está quase acabando. As minhas forças estão quase findando, estou sem força. Eu estou na pontinha assim para cair no pecado, ó. Eu já estou no pecado, na verdade. Eu já estou nele, porque meu coração está no pecado já. Eu só não consumei ainda. Meu coração já está lá dentro do pecado. Para mim já foi, pastor. Deus está te lembrando essa noite. Você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Volte a confiar no Pai. Queria chamar o ministério de louvor.